E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a Hungria. É um país do leste europeu que estava debaixo do poder comunista na antiga União Soviética, e agora a Hungria é democrática e está seguindo um caminho muito interessante. Para mim, a Hungria está fazendo o que Deus queria para o Brasil. E o que nós estamos vendo é que é um fracasso total no Brasil desse projeto. Para a gente ter uma ideia de qual projeto era o que Deus tinha para o Brasil, vamos olhar o que está acontecendo na Hungria. A Hungria tem se destacado pelo seu posicionamento pró-vida e pró-família, além de se declarar como uma nação cristã. Ao que eu saiba, é a única nação do mundo que se declara cristã. Outras podem até ter maioria de pessoas que se declaram cristãos. Os países do norte da Europa, Dinamarca, Noruega, Suécia, a maioria da população se declara cristã, mas o que nós vemos lá é que não tem nada de cristão naquilo. O país é laico, não é cristão. A maioria se declara cristã, embora, no nosso entendimento, não tenha nada de cristianismo naquilo. A Hungria é diferente. O país, formalmente, na Constituição, se declarou cristão. Um relatório recente mostrou também que a Hungria hoje é o país do mundo pequeno. A Hungria é um país pequeno, mas que mais ajuda cristãos perseguidos no mundo. Eles têm um ministério do governo específico em ajudar cristãos perseguidos no mundo. Nenhum outro país faz isto. Os Estados Unidos, no passado, até faziam, mas hoje não. Como a nação conseguiu isto? No aspecto de defesa da vida e das famílias, houve uma conscientização a partir de uma situação específica. 10 anos atrás era bem diferente. Antes de 10 anos para trás, era muito diferente o país. Saído do comunismo, eles viviam uma situação assim de expectativa, sem saber para onde ir. Eles perceberam, os húngaros perceberam que tinham um grande problema. Os abortos aumentaram, a taxa de natalidade foi baixa e a população diminuiu. Portanto, o governo de Budapeste fez algo radical. Tornou as crianças e as famílias o recurso mais importante do país. O país da Hungria entendeu que o recurso mais importante que eles tinham eram as famílias e as crianças. Houve uma conscientização geral disto. A população cristã não é só de evangélicos, não. Católicos juntos nesta mesma jornada. A ministra da Família, Katalin Novák, que também é líder do partido político Fidesz, esteve focada em aumentar a taxa de natalidade quando o seu partido assumiu em 2010. Eles perceberam que tinham duas opções: abrir a porta para mais imigrantes, então iriam descaracterizar a etnia e os húngaros iam diminuir. O que está acontecendo na Suíça, Alemanha e vários outros países, na Suécia,
a população local vai diminuindo e os imigrantes vão chegando e aumentando a população. É o que está acontecendo em vários países. A Suécia já é um país de uma grande população muçulmana, a Alemanha também, Bélgica, nem se fala, mas na Hungria, ou eles faziam isto, abriam as portas, eles precisavam de jovens, não tinham mais jovens, eles não tinham mão de obra para trabalhos brutos, braçais, ou eles traziam imigrantes de outros países, ou então eles estimulariam os cidadãos húngaros para ter mais bebês. E foi o que eles escolheram. O número de casamentos tinha caído, o número de divórcios tinha aumentado. É a mesma coisa que está acontecendo no resto do mundo. E o número de abortos foi alto. Também é o que está acontecendo no resto do mundo. A ministra falou, mas ela reconheceu que nas últimas 4 décadas a população tinha diminuído 10%. A população da Hungria só diminuía. Um pastor chamado Nemet Sándor foi entrevistado e lembrou que a queda da população teve relação com o governo comunista. Muitas pessoas não queriam ter filhos porque eles tinham medo do comunismo, de os filhos ficarem pobres, então evitavam ter filhos. E isso, mesmo quando o país se libertou do jugo comunista e se tornou democrático, este medo continuou e as pessoas não queriam ter filhos. As mulheres abortavam com facilidade. Essa ministra Katalin também apontou para os anos em que o número de abortos foi maior do que o número de nascimentos. Ou seja, quando a mulher engravidava, tinha mais probabilidade de abortar do que deixar o filho nascer. Isso estava criando um trauma. Então ela, e a ministra Katalin e a sua equipe começaram a trabalhar para que o casamento se tornasse algo mais atraente para os jovens. Eu acho isso fantástico, tremendo. É o que nós procuramos fazer na nossa comunidade. Casamento é coisa boa, vamos estimular os jovens a se casarem direitinho, na presença de Deus. Nada de comer merenda antes do recreio. Casamento na presença de Deus. E a Hungria estimulou os casamentos. E ela diz, apoiar os jovens para que possam ter tantos filhos quantos desejarem e no momento em que quiserem, é uma forma de liberdade de escolha, a ministra da Família falou. Vamos apoiar os jovens para que tenham casamentos, filhos, quantos filhos quiserem, quando quiserem ter filhos, e nós vamos apoiar, o governo vai apoiar. E para reforçar essa campanha, não foi nada forçado, nada imposto, foi uma campanha de conscientização. O governo passou, então, a favorecer as mulheres húngaras. As que têm 4 filhos não pagam imposto de renda por toda a vida. E tiram 3 anos de folga do trabalho para cuidar dos filhos bebês. Que coisa maravilhosa, hein? A gravidez, 3 anos de folga para cuidar dos bebês, é muita bênção. Além disso, os casais podem obter um empréstimo de $30.000 sem juros para ajudar a comprar uma casa. O pagamento diminui com cada filho que nasce e depois de 3 filhos, a dívida cessa, é perdoada. Não paga mais. Quem tem 3 filhos, pegou empréstimo para comprar a casa, não paga mais o empréstimo. É um estímulo que o governo dava para as famílias terem filhos. Bem, e os resultados? De acordo com a CBN, a campanha húngara funcionou. Na última década, a taxa de natalidade aumentou, acompanhando o investimento do governo em políticas favoráveis à família.
políticas favoráveis à família que o governo proporcionou. Então, ela diz, a ministra, também nós oferecemos serviços, não apenas o apoio financeiro, mas também nós oferecemos creche, alimentação infantil gratuita, acampamentos de verão para as crianças. A ministra acrescentou, ou seja, família era bom demais, é bom demais. Na Hungria, o governo apoia. E os húngaros não estão apenas tendo bebês. Na última década, os casamentos aumentaram 83%. Os divórcios chegaram ao ponto mais baixo em 60 anos. E os abortos diminuíram drasticamente. Então ela diz, para mim, pessoalmente, este é um dos resultados mais importantes de nossas políticas de 10 anos voltadas para as famílias. Os abortos caíram 41% e acho que ainda temos muito trabalho a ser feito neste assunto, porque temos que apontar o valor da vida, disse a ministra, que é mãe de 3 filhos. Bem, e aí, o mundo está aplaudindo, batendo palmas? Não, claro que não. E as políticas pró-família da Hungria estão inscritas na Constituição. Isso não é só uma política de governo, está na Constituição, que foi adotada em 2010. Então, eles fizeram uma Constituição em 2010 e tudo isso ficou registrado nessa Constituição. Este ano houve uma alteração na Constituição para esclarecer que mãe é mulher e pai é homem. Além disso, reforçou a educação dos filhos, incluindo a educação sexual, pertence exclusivamente aos pais. O governo não se mete nisto. Olha que interessante, liberdade. E se alguém quer exercer o satanismo, tem liberdade. Se alguém quer adotar uma religião qualquer muçulmana, tem liberdade. Se alguém quer, como cristão, ensinar seus filhos em casa, educar, orientar, tem liberdade. Não é como no Canadá, que cassou a liberdade dos pais de ensinar a educação sexual para os filhos. Muitos países estão seguindo este exemplo. Mas agora, com relação à Hungria, por conta disto, a União Europeia se mostrou indignada. O movimento pró-vida e pró-família da Hungria enlouqueceu os líderes da União Europeia em Bruxelas. É a sede da União Europeia. Isso criou uma tal indignação na política que agora eles estão tentando impor sanções à Hungria, punir o país. Por quê? Disse o húngaro Tristan Asbej, secretário de Estado. O ramo executivo da União Europeia lançou uma ação legal contra a Hungria, acusando o governo de discriminar pessoas LGBT. Não é isso que eles fazem estimular a família. Mas a União Europeia está acusando a Hungria de estar discriminando pessoas LGBT. E então o secretário de Estado diz, nós somos fortemente atacados e criticados por nossas crenças cristãs e também por ideias políticas democráticas cristãs. O porta-voz do primeiro-ministro, o primeiro-ministro é quem exerce o poder, e o porta-voz dele, Zoltán Kovács, disse que a União Europeia está se excedendo ao interferir nas políticas de educação de um país. Eles não gostam de nós porque não vamos permitir que a violenta e exagerada propaganda LGBTQ chegue às nossas escolas e à vida dos nossos filhos, disparou. Então, o governo e a população da Hungria já determinaram
E está na Constituição. Essa propaganda LGBTQ não vai chegar para as crianças. Se algum adulto quiser ser LGBTQ, que seja. Mas fazer propaganda disso na cabeça das crianças nas escolas, não. O governo da Hungria não vai permitir. Você viu alguma semelhança com o Brasil? Algo que podia ser feito no Brasil com o presidente Bolsonaro? Pois é. Então, continuando a reportagem, enquanto a Hungria se antecipa a sua eleição no próximo ano, a oposição está se unindo, é pequena, para tirar o primeiro-ministro Viktor Orbán. Ele é um cristão assumido e que está nesta linha, amigo do presidente Bolsonaro. E ele já foi devolvido ao cargo 3 vezes. Tem o apoio amplo da população, mas a oposição aguerrida, odiando com o apoio da União Europeia e da grande mídia mundial, ataca a Hungria de todas as maneiras. Então ele diz, o porta-voz do primeiro-ministro Orbán, que se chama Zoltán Kovács, ele diz, para mim é muito difícil entender o que é polêmico em dizer que a mãe é uma mulher e o pai é um homem, ou que o casamento é entre um homem e uma mulher, com base no consentimento mútuo. Acho que é a base do nosso viver, e nós apenas temos isso refletido em nossa Constituição, ele disse. Isto é a realidade, é o que nós sempre vivemos, é o que nós cremos, está na nossa cabeça e passamos isso para a Constituição. Qual é o problema disso? Pois é, a gente sabe, o resto do mundo odeia. Ele diz, eu acho que nós não temos nem que ficar explicando sobre isso, porque sempre foi assim, e na Hungria sempre será. Que coisa tremenda, que afirmação de fé. Esse é o país que apoia os cristãos e ajuda todos os cristãos perseguidos no mundo. É um país pequeno, mas é corajoso. Ele diz mais, é a resposta de uma oração para que a política do governo se alinhe conosco e que Deus torne essa política permanente, emendou o pastor Sandor. Quando questionado sobre o que as pessoas nos Estados Unidos deveriam saber sobre a agenda pró-família da Hungria, o Kovács disse, nós nunca tivemos a intenção de chamar a atenção internacional para nós e nunca pensamos em dar aulas para ninguém, mas também não queremos ser ensinados por ninguém. Que coisa tremenda, uma convicção. Não queremos fazer propaganda disso, não vamos ensinar para ninguém, mas também não queremos ser ensinados, nós queremos andar de acordo com a nossa convicção cristã. Nós aqui na Hungria somos cristãos e queremos viver essa vida. Interessante, ele disse mais, tornar a saúde e o crescimento das famílias uma prioridade do governo é algo revolucionário no mundo de hoje. Mas as autoridades querem enxergar isso como uma mercadoria que enriquece a sociedade húngara. Concluiu ao se referir às verdadeiras intenções daqueles que estão conduzindo as políticas no país. Isso enriquece, valoriza a Hungria como país e a consciência de cada cidadão húngaro. Valorizar a família, valorizar a saúde da família, priorizar a educação das crianças, dar um bom apoio, estudo, todas as melhores condições para as crianças e apoio às famílias. Bom, e se o presidente Bolsonaro caminhasse nessa direção? Pois é. Nós temos uma ministra maravilhosa, a ministra Damares, está bem amarrada, não consegue fazer muita coisa. Ela poderia fazer muita coisa se tivesse apoio. No Brasil, nós vemos que os principais organismos de governo e as instituições
democráticas normalmente caminham na direção oposta, na direção da União Europeia, na direção aí da destruição da família ou desconstrução da família, como eles costumam chamar. Infelizmente, o nosso presidente poderia ter caminhado nessa direção. Se o presidente Bolsonaro fosse outro, nós poderíamos ter o que a Hungria é, um país pequenininho, aqui no Brasil um país muito grande. Mas, infelizmente, esse modelo está falindo e isso daí provavelmente nunca mais.